Capítulo 8. No vale tudo corria bem. Iria crescia linda, forte e feliz. Seu pai orgulhava-se dela. Lisa observava que ele tratava os assuntos das montanhas com muito carinho, comprava os livros usados pelas crianças do vale e os doava para o povo das montanhas. Fazia isso em segredo, porém Lisa, sem querer, ficou sabendo. Iria, um dia, chegando perto do pai, perguntou: Paizinho, por que o povo das montanhas não pode entrar no vale, e por que nós não podemos ir até lá? E fico pensando que é uma bobagem, usamos o que eles fazem e eles usam o que nós fazemos. O Senhor poderia convidá-los para conhecerem o vale, e eles poderiam nos convidar para subir as montanhas. Eu queria ir lá. E você, mamãe, quer ir também, não é mesmo? Lisa ficou pálida, tentou sorrir, e Ben tossiu. Ele, quando ficava nervoso, tinha acesso de tosse. Iria, você está ficando uma mocinha mesmo, brincou Ben, suspendendo-a nos braços. Filha, existem algumas coisas na vida que não podemos mudar. Por exemplo, eu não posso mudar os costumes de um povo. Eles são felizes lá nas montanhas, nós somos felizes aqui no vale. Talvez, se acontecesse isso que você pensou, iríamos começar a brigar tanto com eles que acho que seríamos infelizes. Assim nos ajudamos uns aos outros, trocamos nossos produtos e mantemos a paz. O vale é nosso, as montanhas são deles, e tudo é de Deus, lembre-se sempre disso. Iria ficou séria e respondeu: Está bem, papai, vou sempre me lembrar disso. Mas eu gosto das montanhas. Todos os dias a minha mãe reza olhando para elas, e outro dia, enquanto ela rezava, eu fiquei rezando de olhos abertos e vi uma coisa que não contei para ninguém. Lisa ajoelhou-se diante da filha. O que você viu, Iria? Perguntou a mãe, preocupada. A montanha se mexendo. Eu juro que é verdade. Eu vi. Lisa abraçou a filha, beijando seu rosto e dizendo: Está na hora de você tomar um banho, trocar de roupa e dormir um pouco. Ela saiu beijando o pai e acenando. Lisa olhou para Ben, e este, ainda preocupado, comentou: Lisa, será que alguém andou falando alguma bobagem para Iria? Você sabe como ela é esperta. Precisamos tomar cuidado com as amizades dela. Eu não quero que perturbem a cabecinha dela. Lisa respondeu: Ben, mais cedo ou mais tarde ela vai conhecer toda a verdade. Como vou negar minhas origens? Ela mesma já percebeu que é diferente das outras meninas. Todas as meninas têm cabelos negros e lisos, olhos escuros, e ela tem olhos verdes e cabelos encaracolados da cor do mel. Ben ficou pensativo. Tem razão, Lisa, nós vamos contar para ele a verdade sobre você. Jamais lhe fiz perguntas sobre sua vida nas montanhas, e você nunca me contou nada. Tenha cuidado e paciência com todas as perguntas que ela vai lhe fazer. Era um domingo, e Lisa e Ben estavam sentados no alpendre. Chamaram Iria, que veio correndo. Estava corada, os olhos pareciam duas esmeraldas polidas. O pai ficou olhando-a, embevecido com a beleza da filha. Iria, sente-se aqui entre nós, falou Ben. Temos uma coisa muito séria para falar com você. O que é, papai? Estou com medo. Ele abraçou a garota, acariciando os cachos dos seus cabelos, que caíam até a cintura. Foi Lisa quem começou a falar. Iria, você nos falou das montanhas, e acho que chegou a hora de lhe contar a verdade. Você acredita que sua mãe já morou nas montanhas? Não, não acredito, disse Iria. Ninguém pode ir até lá. Como a senhora morou lá? É uma história difícil de contar. Preste atenção que eu vou contar tudo para você. Quando terminou de narrar sua história, Iria estava séria, mas ao mesmo tempo feliz e orgulhosa. Então é por isso que a senhora reza olhando para as montanhas? Sim, é por isso. Você também entendeu que a mamãe nunca mais pode ir até lá? É uma pena. Se você fosse lá, eu iria junto, respondeu a garota. Ben recomendou a Iria que não comentasse com ninguém o que acabara de ouvir. Ela prometeu,
balançando as pernas inquietas, e, olhando para a mãe, pediu: Posso lhe perguntar uma coisa, mamãe? Claro que pode, filha. Por que você não procurou sua mãe aqui no vale? A senhora poderia ter encontrado sua mãe. Quem sabe se não é a Sara? Ela gosta tanto da senhora, vive chamando-a de filha. Lisa riu e disse: Minha mãe ficou nas montanhas. Agora deve estar no céu. Algum tempo atrás, quando você ainda era quase um bebê, eu sonhei que ela estava aqui em nossa casa. Tive certeza de que ela morreu, pois acordei e ainda vi uma luz saindo do quarto. Aqui no vale eu tenho um grande amor. Você, Ira. E o papai não é também seu amor, mamãe? Sim, ele é o nosso amor. Devemos nossa felicidade a ele. E lá nas montanhas, quem mais a senhora amou além da sua mãe que morreu? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Lisa estremeceu. O que responder para Ira? Foi Ben quem rapidamente falou. Ira, sua mãe não conhecia ninguém a não ser a mãe dela e os animais, então ela só amou os bichinhos, as flores e a mãe que morreu. Agora vamos parar de fazer perguntas para a mamãe, para você me contar como vai a escola. Rapidamente Ira esqueceu o assunto. Lisa pensava. Quem mais eu amei nas montanhas? Jadon. Dandar. Tira. Quantas saudades. Daria tudo para vê-los. Tomara que sua filha não começasse a lhe fazer perguntas sobre sua vida nas montanhas. Ela seria obrigada a mexer nas lembranças que tentava esquecer. Lembrava-se dos seus sonhos com Jadon. Andava com ele de mãos dadas, beijavam-se, faziam juras de amor. Acordava rindo, feliz. Um dia Ben lhe perguntou com quem estava sonhando, pois sorria e gargalhava numa felicidade que ele mesmo nunca vira. Ela tinha corado e respondido. Sonhava que era criança e estava brincando com um carneirinho que minha mãe me deu de presente. Ficava com medo, quando acordava rindo, de ter falado o nome de Jadon. Ira estava com 9 anos, e um dia desabafou com Sara. Acho que minha mãe é infeliz, eu morreria se ficasse longe dela. Sara, você não sabe quem é a mãe da minha mãe. Oh, minha pequena. Eu não sei quem é, juro que não sei. A sós. Sara pensava em voz alta. Eu sei, sim, quem é a mãe de Lisa. Ela também sabe que Lisa é sua filha. Não sei como pode olhar para a filha, apertar sua mão e fingir que nada sabe. Será que não sente nada mesmo? Deus, quanta falsidade. Ben estava atrás dela. Falando sozinha, Sara. Ela assustou-se. Ah! Senhor Ben, que susto! Não posso ver coisas fora do lugar que ficou xingando mesmo. Veja estas xícaras onde estão. Naquele instante, chegava a Iria com um cartão na mão. Papai, papai, a senhora Lívia nos convida para almoçar na casa dela no próximo domingo. Eu não quero ir, vão você e a mamãe, eu fico com Sara e juro que me comporto. Por que você nunca quer ir na casa de Dona Lívia? Perguntou o pai. Eu não gosto dela. Ela fica toda hora olhando para minha mãe e para mim com um jeito esquisito. Está bem, você fica com Sara, lá não tem crianças para brincar. Sara olhou orgulhosa para Iria, aquela menina via além da alma. Ah, se ela soubesse o que Lívia tinha feito à sua mãe. Qualquer dia ela iria ter uma conversa em particular com aquela orgulhosa dama da sociedade. Iria perguntar-lhe se os olhos de Iria não mexiam com suas lembranças. Como se sentia quando apertava a mão de Lisa? Será que ela dormia em paz? Que castigo, Deus! Ela não morreria levando esse segredo. Não sabia quando, mas um dia contaria tudo a Lisa. Pobre Lisa, convivia com a mãe sem desconfiar de nada. Capítulo 9. Nas montanhas houve uma grande reforma. Não tinha mais analfabetos, e existia uma biblioteca local. Jadon, com um grupo de jovens alfabetizados, analisavam todos os livros vindos do vale e, antes de incorporá-los à lista disponível aos leitores, faziam uma avaliação. Ler era o maior divertimento dos jovens de sua tribo. Alguns já falavam outras línguas, aprendidas por meio dos livros.
Muita coisa tinha mudado entre o povo das montanhas. No alto da montanha, Jardon observava Lisa com sua filha. Estava uma moça. Ele fazia as contas, ela já devia estar com mais de 15 anos. Sorria vendo as duas abraçadas. Que sonho estranho tivera aquele dia. Tinha sonhando que a filha de Lisa era dele. Sonho era apenas sonho, mas a mocinha que ele vira abraçada a Bia parecia tão real. Berenice, esse era o seu nome. Pensava nos seus filhos, especialmente em Berenice, que era sua maior companheira. Nunca mais desejou casar-se, agora ele podia amar Lisa livremente em seus sonhos, em seus pensamentos. Berenice estava uma mocinha. Lia e escrevia com desenvoltura, vivia com um livro debaixo do braço e reclamava quando demorava em haver novos livros do vale. Chovia demais nas montanhas, há anos não caía tanta água do céu. Era o comentário geral. Jardon ficou preocupado. Como ficaria a situação do vale com tanta água descendo montanha abaixo? O rio que atravessava o vale estava explodindo de um lado a outro, observou Jardon. Lisa continuava todos os dias fazendo sua devoção, mesmo chovendo, ela estava lá. Os comerciantes estavam preocupados em descerem as montanhas, mas as necessidades da tribo eram maiores que a preocupação deles. Berenice correu para o pai, alegando que completaria 15 anos e que queria de presente livros e cadernos. Jardon concordou. Recomendou aos negociantes que trouxessem muitos livros, lápis e cadernos para sua tribo. Berenice ficou contentíssima, não via a hora de eles retornarem, trazendo os livros. Thor era um rapazinho observador, muito estudioso e preocupado. Ele se interessava por todos os livros que falavam de política. Nos últimos tempos, Jardon observava que o filho andava distraído, parecia estar pensando longe. Um dia, sentado com ele, observava um filhote de leopardo que fora encontrado sozinho, por certo tinha se perdido do grupo. Eles amamentaram o animal, e Jardon comentou: falarei com o pessoal para tentar levá-lo ao convívio dos seus. Thor, olhando sério para o pai, perguntou: o senhor acha que todas as espécimes idênticas devem ficar juntas? Claro, filho, esse bichinho está se sentindo só entre nós. Por mais que cuidemos bem dele, não é seu ambiente. Precisamos devolvê-lo à sua comunidade, para que ele possa crescer saudável e feliz. Então, meu pai, eu estou certo em meus pensamentos. Que pensamentos, Thor? Como homens que pregam amor, o respeito e a união, vocês erraram muito quando devolveram ao vale aquela moça chamada Lisa. Ela é um ser humano, é da nossa espécime, tem os mesmos sentimentos que nós, e vocês não lhe deram o direito de escolha, não lhe deram liberdade. Ela se criou dentro de um preconceito gerado pela nossa tribo. E aqui pregamos e falamos de um amor e de um respeito ao próximo que não se aplicam, na verdade. Fizeram com essa moça a mesma coisa que estamos acostumados a fazer com os animais. Encontramos eles perdidos por algum motivo, indefesos e fracos, os alimentamos e depois os empurramos de volta, não queremos aborrecimentos. Andei estudando a nossa posição e comportamento. Cheguei à conclusão, meu pai, de que precisamos mudar muita coisa em nossa vida. Eu não me sinto feliz em viver isolado e separado de pessoas idênticas a mim. Gostaria de frequentar a escola com outros garotos, gostaria de atravessar o vale e seguir adiante para qualquer outro lugar, tendo a liberdade de regressar às montanhas como um cidadão livre. Quero fazer amigos, visitá-los e recebê-los em nossa casa, trocar ideias, conhecer o mundo, pessoas, culturas, crenças. Quero ver gente de pele, cabelos e olhos diferente dos meus. Não fique triste, meu pai, com o que vou lhe dizer. Assim que completar minha maioridade, vou sair das montanhas. Vou correr o mundo e voltar para ajudar o meu povo. Não podemos viver longe de tudo e todos acreditando apenas que os nossos mortos estão acima de nós a nos proteger. Quando morremos na matéria, ganhamos a liberdade. Vamos aonde desejamos, tenho certeza disso. Mas andei pensando e cheguei à seguinte conclusão.
Por que vou esperar a morte se posso fazer isso vivo? Sou muito jovem ainda, tenho muitos sonhos para nós, filhos das montanhas. Quero ver minha irmã feliz, quero vê-lo feliz, pai. Jardon ouvia seu filho falar e um tremor lhe sacudia os músculos do coração. Como homem, sentia um orgulho muito grande do filho, mas, como chefe de uma tribo que mantinha sua tradição, não poderia apoiá-lo em suas ideias. Onde ele ouviu a história de Lisa? Pensava Jardon. Tudo o que ele falava no fundo tinha sentido. Quando jovem, também tivera algumas ideias parecidas, mas logo desistira de sonhar. Thor, meu filho, falou Jardon, você me deixou confuso e preocupado com os seus pensamentos. Quem andou lhe contando coisas a respeito da moça do vale? Meu avô, o Moni, seu próprio pai, respondeu Thor. Filho, continuou Jardon, quando nós somos jovens, temos muitos sonhos, mas logo chega a maturidade e caímos na realidade. Procure brincar mais um pouco com seus amigos, aprenda a nossa arte e deixe um pouco esses livros de política de lado. Política, meu pai? Chama de política o direito das pessoas? Eu estou bem certo do que penso, amo o Senhor e minha gente, mas nada vai me impedir de sair daqui. Jardon ficou aborrecido com o filho e, pela primeira vez, gritou com ele. Se você continuar falando essas besteiras por aí, ficará de castigo dentro de casa. Está proibido de ler esses livros até esquecer essas tolices. Saiu preocupado, deixando o garoto sentando no mesmo lugar. Thor observava o pai e pensava. Eu preciso ajudá-lo, vou fingir que esqueci nossa conversa. Vou pegar firme na confecção das botas e praticar um pouco mais a arte da caça, assim ele ficará sossegado. Com os olhos perdidos na imensidão do céu, continuou a pensar. Quando chegar ao vale, vou procurar por Lisa. Vou lhe pedir desculpas pela ignorância do meu povo e solicitarei ajuda para ir além do vale. Quero caminhar, andar, ver gente, conversar, trocar ideias com outros homens. Os negociantes que tinham ido ao vale se aproximavam. Berenice estava tão ansiosa que não esperou em casa como de costume. Foi até o centro comunitário, torcendo as mãos e olhando para o caminho pelo qual chegavam as mulas carregadas. O chefe da expedição riu para ela e brincou. Temos uma surpresa para você. Trouxemos tantos livros que você vai ficar velhinha e de cabelos brancos ainda lendo. Assim que descarregaram os animais, o conselho, reunido ao lado do chefe e de toda a tribo, admirava as novas mercadorias. 2 sacos grandes com dezenas de livros, cadernos, lápis e borrachas foram despejados no centro da pedra. Berenice não piscava os olhos, e Thor olhava em silêncio para aquela fortuna. Todos os materiais escolares foram doados pelo mesmo senhor, disse um dos líderes das montanhas. Segundo o representante do vale, esses livros já foram usados por crianças, jovens e adultos, embora estejam praticamente novos. E ele quis presentear o nosso povo. Não achei nenhum inconveniente em aceitar. Verificaram se não havia nada mais dentro dos livros. Estava tudo em ordem. Jardon então falou, olhando em direção a Berenice e Thor, que baixou os olhos. Assim que eu mesmo der uma olhada nestes livros, libero para vocês lerem. Uma semana depois, houve uma festa grande nas montanhas. Era o aniversário de Thor e Berenice. E o batizado de algumas crianças nascidas naquele ano. Berenice ganhou vários livros de presente, seu pai examinou um por um antes de entregá-los. Berenice estava envolvida na leitura de tal forma, que chegava a se esquecer de suas tarefas. Thor desaparecia com um livro debaixo do braço, e Jardon chegou a pensar se fora mesmo bom ensinar aquele povo a ler e escrever. Agora eles discutiam assuntos gerais entre si com tamanha certeza que chegava a assustar. Uma tarde, Jardon voltou das montanhas, aonde ia religiosamente todos os dias para olhar Lisa de longe. Berenice estava esperando por ele com um livro na mão. Pai, veja o que eu encontrei. Não entendi nada. Uma das folhas do livro estava colada. Puxei devagar e olha o que está escrito. Jardon sentou-se ao lado de Berenice. Deixe-me ver. Ficou pálido e o sangue lhe fugiu do rosto.
Sentiu uma forte pressão na cabeça diante do que acabara de ler. Berenice repetia em voz alta. Meu nome é Iria, tenho 11 anos e sou filha de Liz e Ben. Sou muito feliz aqui no vale, meus pais são os amores. Tenho um grande sonho. Conhecer o povo das montanhas. Não é estranho, meu pai? Berenice, arranque esta folha. Preciso verificar melhor estes livros antes de lhes entregar. Berenice saiu e ele ficou olhando aquele escrito. Então ela tinha 11 anos quando escrevera. A garota sabia que Lisa vivera nas montanhas, fez as contas mentalmente. Iria completaria 16 anos, estava uma moça. Saiu para caminhar um pouco, foi até o tronco da velha mangueira. Li e reli o bilhete de Iria, pensando no que havia lhe contado de andar em seu sonho. Berenice era muito inteligente, não iria esquecer aquele bilhete. O que ele poderia dizer-lhe? Iria se referia a Ben como pai, então esse era o nome do esposo de Lisa. Eles eram uma família feliz. Sentiu um aperto no coração, se pudesse conhecer Iria, se pudesse rever Lisa. Capítulo 10. A temperatura no vale ou aquela época do ano era morna. Na primavera, o vale com certeza daria um cenário cinematográfico, a sua beleza era indescritível. Muitas flores, borboletas e pássaros completavam o encanto daquele lugar mágico. Iria estava inquieta, era uma filha obediente e entendia que seus pais apenas zelavam por sua segurança. Era uma moça bonita e prendada, diferente de todas as garotas do vale. Muitas vezes, chorava quando as meninas faziam brincadeiras com ela. Chamavam Iria de cigana ou de montanhesa. Aos poucos, ela foi compreendendo que o que incomodava as outras garotas era sua beleza. Começou a tirar vantagens de sua aparência, vestia-se com cores que lhe realçavam a cor dos olhos e dos cabelos. Na escola, era tida como uma deusa, e as outras meninas começaram a respeitá-la. Ainda não tinha encontrado em nenhum dos rapazes algum que lhe interessasse, sonhava em sair do vale e conhecer outras pessoas, outros lugares. Apesar de saber ser um pouco difícil. Andava para lá e para cá, entrava e saía de casa, ia até o portão de entrada, andava pelo jardim. Sua mãe, vendo a inquietação da moça, decidiu que a deixaria ir até a fonte de que tanto gostava, não havia nenhum perigo. Iria estava com o colar da mãe no pescoço, tinha fascinação por ele. As pedras bem polidas e brilhantes, incrustadas no cordão de ouro, davam-lhe um acabamento especial. Sua mãe chamou-a, permitindo que saísse um pouco. Iria começou a falar das montanhas e notou que a mãe ficou nervosa. Beijou-a e saiu quase correndo, com medo de que ela mudasse de ideia. Antes de passar pelo portão de entrada, gritou para a mãe, que estava na soleira da porta. Fique tranquila, volto logo. Só vou até a fonte, daqui a pouco estou de volta. Saiu cantarolando, brincando com as borboletas coloridas que ficavam pousadas nas poças d'água da estrada. Chegou à fonte, ali era seu refúgio. Um lugar calmo, perfumado e habitado por lindos pássaros coloridos, que vinham e voltavam em direção às montanhas. Iria estava maravilhada. O cheiro da terra molhada lhe causava uma grande sensação de prazer. Arrancou o tamanco dos pés, pisando na terra úmida com alegria. Foi até a beira do rio, viu muitos peixinhos brincando nas margens. Olhou para o alto das montanhas, o sol brilhava. Ela foi andando até a fonte, mas de repente sentiu vontade de seguir adiante. Andou por mais ou menos 1 hora. Tudo era tão bonito que se esqueceu do tempo. Chegou à barreira que fazia a delimitação entre o vale e as montanhas. Viu em seguida uma cerca de arame farpado e pedras com um enorme cadeado estranho. Ali não passava um gato, pensou Iria. Como sua mãe tinha passado por ali ainda um bebê. Olhou para um outro lado da montanha. Havia apenas uma trilha sobre as pedras, era a saída para o povo das montanhas. Iria nunca tinha ido lá, pois era proibido, apenas os negociantes se aproximavam daquela área. Ela sabia que os homens, antes de subirem as montanhas, já deixavam marcado um novo encontro, não havendo mais comunicação alguma entre eles.
Uma placa enorme continha a seguinte legenda: Entrada proibida. Iria ficou como se estivesse hipnotizada. Olhava para a placa e, além dela, os beija-flores sobrevoavam alegremente de um lado para outro, sem se importar com a placa. Porque ela não poderia fazer o mesmo? Pensou Iria. Claro que era impossível alguém entrar ali. Como sua mãe tinha ido parar nas montanhas. Com certeza, alguém facilitara a sua entrada. Ficou analisando e chegou à seguinte conclusão. Alguém trouxera a criança e a entregara nas mãos de outro alguém que tinha a chave do portão. Seria o pai da criança. Quem seria seu avô das montanhas? E quem seria sua avó do vale? Perdida em pensamentos, ouviu alguém chamando-a. Virou-se assustada, e uma moça de olhos verdes e cabelos cor de fogo sorria para ela. Desculpe-me, Iria. Não queria assustá-la. Vi que você estava aqui sozinha e resolvi lhe fazer companhia. Quem é você? E como sabe meu nome? Perguntou Iria. Estirando uma mão alva e bem cuidada, Iria notou que a moça usava um anel com uma pedra vermelha que cintilava em seu dedo. Meu nome é Dandar e conheci sua mãe quando morava nas montanhas. Depois fiquei sabendo que ela teve uma filha e deu-lhe o nome de Iria. Foi fácil reconhecê-la. As moças do vale são todas de pele morena e olhos negros, e você puxou mais para o nosso lado. Sentou-se numa pedra, convidando Iria a sentar-se ao seu lado. Tocou o colar que estava no pescoço de Iria e disse: Esse colar pertenceu a um jovem guerreiro que hoje é o chefe da tribo. Ele presenteou Lisa antes de ela deixar as montanhas. Iria estava encantada com aquela moça. Como ela sabia tudo aquilo sobre sua mãe. Então minha mãe conheceu o povo de lá? Perguntou Iria. Nem todos. Ela conheceu a mãe que a amparou, eu, Tira e Jadon. Você foi a amiga de infância de minha mãe, Dandar? Digamos que sim. Fui e continuo sendo muito amiga de sua mãe. Por onde você passou, Dandar, se tudo ali está trancado? Eu não a vi sair das montanhas. São segredos, Iria. Eu sei. Por exemplo, que você está aqui desobedecendo a sua mãe. Seu pai a proibiu de sair de casa. Ele a ama, por isso teme que algo de ruim possa lhe acontecer. Conversaram por muito tempo. Iria disse a Dandar que gostaria de acompanhá-la. Com muito custo, Dandar convenceu Iria a voltar, prometendo vir ao seu encontro dali a 3 dias, e dizendo que toda a conversa entre elas deveria ser mantida em segredo. Nem mesmo para Lisa ela deveria contar. Iria despediu-se e começou a descer a trilha. Assim que se encobriu, parou uns minutos e retornou. Chegando lá, não viu nem sinal de Dandar. Iria pegou o colar e ficou distraída mexendo nas pedras. Sem saber o porquê, ao tocar em determinada pedra, o grande cadeado se abriu, como se alguém o estivesse puxando, abrindo o grande e pesado portão. Ela atravessou o portão. E este se fechou atrás dela. Ainda agarrada ao colar, foi andando. Parecia que não andava, mas sim voava, logo estava num lugar lindo no alto de uma montanha. Maravilhanda, parecia estar sonhando. Nunca virá lugar tão belo quanto aquele. Ficou parada, olhando para um lado e para o outro. Uma voz vinda do outro lado a chamava. Iria. Alguém a chamava. Voltou-se e viu uma mulher bonita vestida com uma roupa estranha e uma serpente viva em volta do pescoço, e estava parada no alto da pedra, olhando para ela. Você tem noção do que acabou de fazer? Enganou Dandar, prometendo voltar para casa, e não voltou. Usou o colar para abrir o portão e não temeu entrar. Esse colar tem a magia das montanhas. Em determinado tempo, ele tem o poder de abrir a entrada das montanhas. Transportar objetos ou pessoas. Depois se fecha, só que temos que aguardar determinado tempo para ele voltar a se abrir novamente. Meu nome é Tira, sou a sacerdotisa das montanhas. A moça com quem você conversou é um dos nossos espíritos protetores. Ela veio até você atraída pelo colar e para avisá-la do perigo que corria. Como não adiantou, pediu-me que cuidasse de você. Iria sentou-se numa pedra. Estava cansada. Apavorada, pensava. O que fazer? Começou a chorar.
Por favor, senhora, me ajude. Preciso voltar para minha casa. Tira retirou delicadamente a serpente que trazia enroscada no pescoço, deixando-a sobre uma pedra. Aproximou-se de Iria, suspendeu-a, alisou seu rosto e lhe disse com voz maternal: Venha comigo, Iria. Cuidarei de você até ser autorizada a sua saída. Desesperada, a garota agarrou-se à mulher. Eu preciso voltar para casa, por favor, minha senhora, me ajude. Eu não sabia da magia desse colar, peguei até mesmo sem avisar minha mãe. Vamos, Iria, vamos descansar. Andaram bastante tempo. Chegaram, no topo de uma montanha, a uma casa feita entre pedras e coberta de palhas. Era a morada de Tira. A mulher fê-la sentar-se e colocou seus pés numa vasilha com água quente que ela retirou de uma panela que estava sobre brasas. Deu-lhe de beber um copo de leite. Iria observava o ambiente, tudo ali era muito rústico, embora limpo. Enquanto ela repousava os pés naquela água quente, a mulher preparou um prato de comida, oferecendo a ela e dizendo: Você precisa comer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sentindo o estômago vazio e o cheiro bom da comida, ela pegou o prato e devorou a refeição. Comeu um bom pedaço de carne assada, de um sabor jamais experimentado antes, depois ficou sabendo tratar-se de carne de javali. Fatigada pela caminhada, relaxada com o unguento dos pés e tendo a fome saciada, Iria deitou-se no couro macio que forrava uma das camas de pedra, adormecendo em seguida. Acordou e viu que o ambiente estava iluminado por uma lamparina pendurada no teto. Sentou-se assustada. Tira estava sentada em uma das pedras, tomava chá e observava a moça. Em cima de uma mesa de pedra viu uma caneca de chá, peixe desfiado e inhame esperando por Iria. A mulher, sorrindo, disse-lhe brincando: Pensei que você não iria mais acordar. Venha, tome um banho, troque essa roupa. Coloque esta túnica, deve lhe servir. Depois vamos à ceia enquanto conversamos. A única coisa que podemos fazer por aqui é conversar muito. Iria banhou-se, vestiu a túnica e sentou-se em frente de Tira, que acompanhava cada um dos seus gestos. Vou ampará-la e zelar pela sua segurança, mas quem poderá decidir seu destino é Jadon, comentou a sacerdotisa. Você cometeu um crime contra o vale e contra as montanhas, você nos traiu. Por que não ouviu Dandar? Ela foi até você a fim de que não cometesse nenhuma tolice. Ela acreditou em você e você a traiu. Sabe qual é o castigo para aqueles que traem um espírito? Não receber nenhum benefício espiritual. Nenhum espírito irá ajudá-la, portanto, só pode contar com a própria sorte. Iria começou a chorar. Por favor, Tira, me ajude. Eu reconheço o meu erro. A curiosidade em conhecer algo mais sobre as montanhas me levou a isto. Já é noite, minha mãe deve estar desesperada me procurando, e só Deus sabe pensando em quê. Se não puder retornar amanhã, o que será da minha mãe? Deveria ter pensado nisto antes, Iria. Você traiu a sua mãe também. Pediu para ir até a fonte, mas da fonte até a entrada das montanhas é um longo caminho. Tira arrumou a cama e entregou a Iria uma manta de lã, dizendo: Ao cair da noite, o frio aqui é intenso. Procure dormir e ficar calma. Não se preocupe com os ruídos que logo mais ouvirá, são lobos, tigres, ursos e onças que saem à procura de suas caças. Fique sossegada, nenhum animal tocará em você. Eu preciso sair, cuidar das minhas tarefas como sacerdotisa. Durma e não me espere. Quando acordar amanhã, estarei aqui. Tira afastou a última serpente que estava enroscada num canto. Ela não tocou no réptil, disse algumas palavras estranhas e a serpente saiu calmamente. A sacerdotisa saiu, fechando a porta. Iria nunca se sentiu tão só e tão triste. Imaginava o que estaria acontecendo no vale. Sua mãe e todo o povo procurando-a nas imediações da fonte e do rio. Com certeza, a essa altura, acreditavam que ela tivesse se afogado. Iriam revolver o rio para tentar encontrá-la. Deus, por que não ouvir a sua mãe?
Como fora tola e irresponsável. E quando seu pai chegasse? O que faria com sua mãe? Ele tinha recomendado tanto a Lisa que não a deixasse sair sozinha. Olhava para o teto de palha e os móveis rústicos, e agradecia a Deus por Tira tê-la encontrado, senão, o que seria dela? Nunca imaginara que as montanhas fosse outro mundo, mas agora podia ver e sentir uma grande diferença entre as montanhas e o vale. Um estrondo que parecia cair do céu fez Iria encolher-se. Os uivos e gemidos dos lobos e onças faziam um eco que estremecia o chão de pedras. Iria tremia, apavorada, parecia que estava cercada por todos os lados. Como Tira iria voltar com todos aqueles animais ferozes ao redor de casa? A casa não era segura, logo mais eles estariam invadindo tudo. Ficou encolhida, prendendo a respiração por longo tempo. Como poderia pensar em dormir cercada por animais prontos a devorá-la? Ficou rezando para que Tira voltasse logo. De olhos fechados, na mesma posição, ela notou que os uivos e gemidos tinham cessado. Não tinha coragem de abrir os olhos nem de se mexer. Ouviu algo mexendo na porta de entrada, e o coração disparou. Seria um animal? Respirou aliviada quando ouviu Tira dando bom dia a qualquer coisa que ela não sabia o que poderia ser. Abriu os olhos e, com uma voz ainda trêmula, perguntou. Tira, é você? Sim, Iria, sou eu. Por que não dormiu? Ficará doente se não descansar. Iria, lembre-se de que medo não vai ajudá-la em nada. Se deseja sair daqui, deve tornar-se forte e corajosa, ou jamais voltará para sua casa no vale. Ainda hoje, porque o dia já amanheceu, os conselheiros estarão reunidos para ouvir nossos guardiões. À tarde vamos saber o que foi decidido sobre seu destino. Foram horas intermináveis aquelas para Iria, parecia que ali no topo da montanha o tempo era diferente das horas do vale. À tarde, uma gigante águia sentou-se em frente da casa de Tira, abrindo as asas e fechando-as. Tira levantou-se e disse. Entre-me e espere. Descerei a montanha menor para saber o que foi resolvido. Iria rezava para que ela voltasse logo e lhe dissesse. Você retornará à sua casa agora mesmo. Enquanto isso, os conselheiros, diante da sacerdotisa e da mãe grande, esperavam um sinal, todos de cabeça coberta e concentrados. Um bater de asas fez com que todos eles se sobressaltassem. A sacerdotisa entoou um canto, e o pássaro lhe respondeu batendo asas e emitindo um som. O pássaro voou e logo todos descobriram os rostos, olhando-se em silêncio. A sacerdotisa então falou. Dandar nos diz. A pequena deverá permanecer por 7 meses entre nós. Daqui a 7 meses, nosso mestre maior, o Sol, passará para o lado direito da deusa branca, a Lua, e só então o choque provocado por Iria nas pedras sagradas poderá se normalizar. Jardon empalideceu. A filha de Lisa estava entre eles, e ele era o culpado por entregar aquele colar sagrado nas mãos dela. A sacerdotisa comprometeu-se a cuidar da moça e do colar, era tudo o que poderia fazer. Assim que tudo ficou acertado, Jardon saiu para caminhar, lembrando-se de que Dandar lhe dissera um dia. O colar voltará pelas mãos daquela que foi gerada aos pés da montanha. Sentado embaixo da árvore da velha mangueira, ele meditava. Iria tinha o poder de abrir as pedras. Somente quem era gerado sobre as pedras na hora de sua consagração poderia obter delas a força e o poder de abri-las. Já não tinha nenhuma dúvida. Iria era sua filha. Ele precisava vê-la, olhar dentro dos seus olhos, tocá-la. Iria era o fruto do seu amor por Lisa, ele precisava conhecê-la. À tardinha, Tira chegou com a notícia. Você ficará nas montanhas por 7 meses. Não podemos libertá-la antes, você atraiu uma força invisível que somente o tempo poderá normalizar. Os meus pais serão avisados? Perguntou Iria, aos prantos. Infelizmente, não. É contra as nossas leis mantermos filhos do vale prisioneiros. Não temos nenhum contato com seu povo, a não ser para negócios. Os nossos homens de negócios jamais falarão sobre você para os homens do vale. Você voltará ao vale na data prevista por Dandar,
e o fará pelo mesmo caminho pelo qual chegou. Enquanto isso, vou ampará-lo e cuidar de sua segurança. Iria caiu em depressão. Chorava, implorava a Tira que falasse com seu chefe para devolvê-la aos seus. Ela deixaria o colar nas montanhas. No vale, ele não exercia poder algum. Ela não sabia dos mistérios daquele colar, por isso não podia ser punida de tal maneira. Tira, com todo o carinho e muito cuidado, explicou a Iria que as coisas do Criador não eram os homens que decidiam, e sim ele. Tira pediu: Iria, por favor, colabore comigo nesta situação que você provocou. Eu nada posso fazer a não ser obedecer às ordens do céu. Espere o tempo certo para retornar à sua casa. Capítulo 11. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em Playlist ou Vídeos. Os dias passavam. Iria, sob o olhar de Tira, andava pelos arredores. Tudo ali era bonito, calmo, diferente de tudo o que já tinha visto antes. Tomava banho na cachoeira de água quente, comia os frutos amadurecidos no pé. Aprendeu com Tira a fazer bordados e lapidar pedras preciosas. Já haviam-se passado 2 meses. Iria contava cada dia que passava, parecia que já estava ali há uma eternidade. Com certeza, as horas daquele povo eram as mais longas do mundo. Uma tarde, Tira chamou dizendo: Tenho que ausentar-me. Você ficará segura se me ouvir. Não se ausente de casa, pense no desastre que provocou por não ouvir os mais velhos. Cuide-se bem e lembre-se de que você se prepara para voltar ao vale, e não para ser devorada na montanha por algum lobo faminto. Tira encarregou-se de deixar alimento, água e tudo o que era necessário para a Iria não se afastar de casa. Despediu-se dela prometendo voltar o mais rápido que pudesse. Iria ficou fechada na cabana. Olhava pela janela o sol que brilhava, encandeando os arredores. Iria pensou: até a cachoeira não há perigo, é só atravessar. Ela via as águas caindo, formando um bonito véu. Abriu a porta devagar, tudo era silêncio. Apenas ouvia-se o barulho das águas descendo pelas pedras. Encostou a porta e saiu. Desceu a trilha que levava até a cachoeira. Banhava-se alegremente em suas águas quentes quando ouviu o barulho de passos se aproximando. Correu, pegou a roupa e vestiu-se depressa. Ficou encolhida entre 2 pedras, esperando para ver quem, ou o que, era. Um jovem alto, corpulento e de cabelos ruivos chegava às pedras onde Iria estava escondida. O rapaz, sorrindo, estendeu a mão para ela falando: Pode sair, não sou um lobo. Mas, se fosse, com certeza você estaria morta. Deveria subir no alto da pedra, assim o lobo não sentiria seu cheiro e talvez fosse embora. O que faz aqui? É a filha do novo Moni? Iria, fazendo uma careta, respondeu: Moni. O que é Moni? O rapaz, achando que ela estava brincando com ele, disse: Vou me apresentar. Me chamo Thor e sou filho de Jardon, o chefe da tribo. Ela lhe respondeu: Eu me chamo Iria e sou filha de Benilisa. A minha casa é no vale, estou aqui por um acidente. Thor encostou-se na parede da pedra. Passando a mão pela testa, perguntou: Você disse que se chama Iria, filha de Lisa do Vale? Sim, é isso mesmo o que você ouviu. Então é isso, falou alto Thor. Nestes últimos meses, os conselheiros se reúnem praticamente todos os dias. Eu tinha certeza de que era algo sério, mas não tão sério como imaginava. Menina, como você entrou aqui? A história é longa, Thor. Vou tentar simplificar para você entender. Após relatar como chegar até ali, Thor começou a se lembrar e a juntar cada palavra que ouvira dos mais velhos a respeito de Liz e do comportamento do seu pai. Thor não tinha mais dúvidas. Jardon havia amado Liz e dera a ela o que havia de mais sagrado: o colar dos 3 mistérios. Olhava para ele e dizia para si mesmo: Esta menina é minha irmã. Tem os nossos traços, eu até a confundi com a filha do Moni. Essa moça é filha de Lisa e do meu pai. Já estava escurecendo quando Thor levou Iria até sua casa,
prometendo que no outro dia logo cedo voltaria para trazer-lhe livros e conversarem um pouco mais. Ao chegar em casa, Thor estava estranho, pensativo. Jardon notou que seu filho estava com algum problema. Aproximou-se dele e perguntou: Thor, está tudo bem com você? Está tudo bem comigo, sim, e com o senhor? Jardon percebeu um tom de mágoa na voz de Thor. Thor, fale comigo. O que se passa com você? Ficou esperando a resposta do filho, e este então começou a falar. O mundo nos vales, nos rios, nos ares ou nas montanhas pode ter culturas diferentes, tons de peles diferentes, mas os sentimentos são iguais para todos. Hoje eu tive certeza disso. Já não me considero mais um menino, por isso vou falar com meu pai de homem para homem. Acabei de conhecer uma moça chamada Iria, segundo ela, está aqui por acidente. Eu me pergunto, pai, não aflige saber se essa moça não será sua filha com a Lisa? A semelhança de Iria conosco é tão forte que a confundi com a filha do Moni. Jardon empalideceu. Thor, o que sabe sobre mim e Lisa? Pouca coisa sei, mas o que soube é suficiente para acreditar que não estou errado. Se estou certo, é tempo de os mais velhos investigarem que não devemos fugir do nosso caminho, mas segui-lo. Se existe a força de um único Pai Criador, e se Ele coloca um filho seu em nosso caminho, devemos recebê-lo em nosso convívio, e não tentar evitá-lo como uma doença. Meu querido pai, continuou Thor a falar, se eu estivesse no seu lugar, em vez de ficar apenas ouvindo os ensinamentos do passado, procuraria conversar e ouvir um pouco mais os ensinamentos do Pai Criador que mora em seu coração. Pai, o mundo mudou. Você leu o livro sagrado que fala de uma grande reforma na humanidade. O homem que vive no reino do céu desceu à terra. Porque nós, que vivemos apenas nas montanhas, não podemos descer também até o vale. Essa menina que veio do vale pensa como eu, fala como eu e sofre como eu. Eu quero ajudá-la, mas preciso de sua ajuda e da sua consciência para libertá-la. Será que os nossos bons espíritos não concordariam com uma reforma entre o nosso povo? Não serão esses os sinais que os mais velhos e as sacerdotisas estão temendo não entender? Tenho lido muitas coisas, coisas boas e coisas ruins. Estou preparado para enfrentar o bem e o mal. Aqui só somos preparados para vivermos em paz, não conhecemos o perigo que o mal pode nos causar. Não sabemos nos defender dele. Desconhecemos o que é lutar por si mesmo, vencer obstáculos e desafios. Nascemos, crescemos e morremos nessa montanha, nada participamos da defesa dos demais irmãos que vivem espalhados por aí. Não progredimos, não regredimos, estamos sempre estáveis. Eu quero ganhar e perder, errar e acertar, preciso ouvir palavras novas, conhecer outros costumes, ver rostos. Eu quero sentir alegria e medo, eu quero chorar e sorrir com outras pessoas. O colar sagrado desceu ao vale pelas mãos de uma mulher que levou seu sangue e seu amor. Seu colar retornou pelas mãos de outra mulher, trazendo seu sangue nas veias e querendo apenas seu amor. Iria é sua filha, é minha irmã, e eu não a deixarei partir sem conhecer a verdade sobre sua procedência. Ela, tal como Lisa, sua mãe, são filhas das montanhas. Jardon estava pálido e trêmulo. Ouvia a contragosto o que seu filho dizia. Thor parecia um ancião falando para a tribo, tinha sabedoria e sabia conduzir bem as palavras. Thor, respondeu Jardon, precisamos conversar. Sinto que chegou o momento de você entender o que fez seu pai. Você precisa compreender que o mundo não mudou de repente, que não posso revolucionar a tribo com mudanças para as quais ela não está preparada. Entenda, Thor, nem todos os jovens pensam como você, nem todas as pessoas compreendem o que você está sentindo. Acredito, meu filho, que no futuro essas sementes que estão sendo lançadas por você venham a brotar em nossa nação, mas não é de repente que posso ditar novas leis, novas regras para nosso povo. Capítulo 12. Berenice lecionava, dava aulas para crianças, jovens e adultos. Ao entrar em casa, percebeu que algo estranho havia acontecido entre seu pai e Thor.
Os dois estavam sérios e compenetrados, cada qual com seus sentimentos. Cumprimentou os dois e ficou com medo de perguntar o que estava acontecendo. Foi até a cozinha, preparou um chá e ofereceu aos dois, observando a expressão de cada um. Thor levantou-se e, sem dar tempo para o pai retrucar, falou. Berenice, temos uma irmã chamada Íria. Ela veio do vale e está na casa da sacerdotisa. Amanhã eu levarei você até lá, se desejar conhecer sua irmã. Falaremos com ela sem rodeios. Depois quem sabe o meu pai decida-se a ir até lá conhecê-la, abençoá-la e pedir ajuda aos bons espíritos para libertá-la de sua prisão. Se por livre e espontânea vontade ela desejar ficar nas montanhas, que seja livre, que fique por escolha própria, e não por coação nossa, e que possa circular livremente entre nós. Berenice arregalou os olhos e gaguejou antes de falar. Íria, aquela do bilhete. Que bilhete? Perguntou Thor. Desculpe-me, pai, eu esqueci que não podia falar com ninguém sobre isso, mas o momento agora é oportuno. Acho bom falarmos abertamente um com o outro, afinal de contas, somos uma família. Berenice contou para Thor sobre o bilhete encontrado na capa do livro. Tudo levava a crer que realmente havia um fundo de verdade nas suspeitas de Thor. Berenice ficou curiosa e encantada por saber que Íria poderia ser sua irmã. E se fosse? Como iria ser? Jardão foi recolher-se. O sono não chegava, sua vontade era subir a montanha e ir ter com Íria. Thor estava certo, há momentos na vida de um homem em que ele necessita colocar tudo no chão e pesar bem o que deve levar nas costas. De repente, nem toda a carga era necessária e, por costume, medo e tradições ultrapassadas, carregava-se peso demais. Ele ia reunir os mais velhos. Revelaria toda a verdade, o castigo que lhe fosse imposto, aceitaria com humildade. Era tempo de seguir os novos testamentos do Mestre. Ele não iria modificar seu povo nem sua cultura, apenas renová-la, ajustá-la aos novos tempos. Jesus Cristo descerá do céu e fizera isso em terra, ele havia lido isso. Thor também não dormiu, revirava-se na cama para lá e para cá. Berenice ficou muito tempo sonhando com a irmã, iria enchê-la de perguntas. Ela vibrava com o que lia nos livros. Os primeiros raios da manhã encontraram Jardão já de pé, andando de um lado para o outro. Olhava em direção ao vale, e parecia que seu coração voava. Nunca havia se sentido assim antes. Thor levantou-se e encontrou Berenice de pé na cozinha. Vamos tomar nosso chá e seguiremos até a casa da sacerdotisa. O pai ficou olhando os dois irmãos seguindo em direção à montanha, temia pela reação de Íria. Marcou uma reunião de emergência ao cair da tarde com todos os membros da comunidade. Os mais velhos ficaram apreensivos com o pedido do chefe. O sol já declinava para o lado do vale, e Berenice e Thor não haviam regressado ainda. Jardão estava aflito, o que estaria acontecendo? Teve vontade de ir ao encontro deles, mas controlou seu ímpeto. Horas mais tarde, Jardão avistou os filhos chegando. Com o coração palpitando de emoção, correu ao encontro deles. Thor sentou-se e começou a falar. Está tudo esclarecido. Íria é sua filha. Temos plena certeza disso, e ela também. Ela nos contou toda a sua vida e a vida de sua mãe. Prometemos a ela que vamos ajudá-la no que for necessário. Jardão agradeceu aos filhos e saiu. Foi cumprir sua devoção, lá estava Lisa ajoelhada. Oh, Deus do livro sagrado! Se pudesse gritar e fazê-la me ouvir, para avisar que nossa filha está aqui. Hoje mesmo minha vida tomará um rumo que ainda desconheço, mas vou ajudar minha filha a retornar para o vale. Desceu as montanhas decidido. Foi até o centro comunitário e, sem fazer rodeios, contou sua história de amor com Lisa, falando-lhes também sobre Íria. Contou-lhes sobre os pensamentos de Thor, sobre o Novo Testamento, que falava de um homem que viera do céu para reformar as leis de Deus, e não eliminá-las. Os mais velhos pediram tempo para orar aos bons espíritos, pois o caso era muito sério e inédito entre eles. Jamais haviam estado diante de uma situação tão grave.
Thor e Berenice cobraram de Jardon uma posição em relação a Iria. Ela não poderia ficar na casa da sacerdotisa tendo um pai e irmãos nas montanhas. No outro dia cedo, Jardon levantou-se e saiu em direção à montanha-mãe. Iria quebrar todas as regras, todas as leis. Aliás, ele já havia quebrado todas as leis do seu povo quando se unira a Lisa. E continuava amando-a do mesmo jeito que amara sobre as pedras da montanha-mãe. Agora que revelara seu segredo, sentia-se aliviado, livre, feliz. Chegando próximo à casa de Tira, avistou-a de costas. Ela falou-lhe: Jardon, onde corre o nosso sangue, corre a energia do amor. Entre em minha casa e veja com seus próprios olhos o fruto que germinou no ventre de Lisa, a semente do seu amor. Sem virar-se, Tira seguiu em frente. Jardon aproximou-se da casa, parando diante de uma mocinha que lembrava Lisa e ele mesmo. Suspirou fundo antes de dizer: Iria, eu sou Jardon. Creio que você já soube que sou seu pai. Ela atirou-se em seus braços chorando. Ele sentiu o calor do corpo de sua filha, sentiu o cheiro de Lisa. As lágrimas corriam silenciosamente pelo seu rosto. Sentaram-se um de frente para outro, examinavam-se com os olhos. Iria falou-lhe sobre Lisa, ele ouvia em silêncio. Iria agora sabia que Benny não era seu pai. Ele era bom, generoso, amoroso e amava-a sinceramente, e ela também o amava como um verdadeiro pai. Jardon prometeu a Iria que voltaria para levá-la. Só iria conversar com os mais velhos. Desceu a montanha como um pássaro quando deixa seu ninho. Ao chegar em casa, Thor esperava. Pelo olhar do filho, percebeu que ele queria falar-lhe. Sentou-se numa pedra em frente de sua casa e disse: Fale, Thor, o que se passa? Os mais velhos desejam falar-lhe urgentemente. De longe os observei e percebi que não aceitaram sua conduta de vida. Possivelmente não será um castigo, mas uma nova oportunidade que os bons espíritos irão aplicar no Senhor. Lembre-se, meu pai. O homem só evolui recebendo oportunidades, e não castigos. Seja qual for sua sentença, lembre-se do homem da cruz, eu estou do seu lado. Poderemos descer as montanhas e percorrer o mundo, ele foi um grande exemplo. Deixou sua cidade, casa e família para construir sua obra. Nós podemos construir nossa obra além do vale. Jardon abraçou seu filho e saiu a passos firmes até o centro comunitário, onde já estavam reunidos os mais velhos. O escolhido para transmitir sua sentença era seu tio. Ele começou falando: Como chefe da nossa tribo, diante de tudo o que nos fora revelado, fomos obrigados a tomar a seguinte decisão. Um novo chefe deverá assumir nosso povo. Diante disso, faremos uma reforma, como você mesmo sugeriu, reforma esta que venha a beneficiar a todos. Você continua sendo um dos nossos, mas não poderá conduzir nosso povo. Jardon agradeceu aos mais velhos e saiu. Foi até sua velha amiga, a mangueira onde conhecera Lisa. Deitou-se e procurou descansar, logo adormeceu. Sonhou que descia as montanhas de mãos dadas com seus 3 filhos, passavam pelo portão, e só então ele olhava para trás. Ali deixava uma parte de sua vida. Ali ele conhecera o maior tesouro de sua vida. Lisa. Entrava no vale sorrindo. Tudo era um sonho, assim como ele sonhara todas as tardes estar caminhando pelo vale. Agora estava ali, livre e feliz. Queria rever Lisa, não iria atrapalhar sua vida, mas apenas revê-la. Nisto apareciam 2 senhoras distintas que lhe estendiam as mãos dizendo: Somos ciganas, vocês podem se unir ao meu povo. Andamos pela terra de norte a sul, nossa pátria é o mundo. Ele olhava para os filhos, e Thor parecia encantado com o convite. Falava baixinho para ele: Pai, eu li muitas coisas sobre os ciganos. A história desse povo é fascinante. Eu gostaria de acompanhá-los. Em seu sonho, Jardon já estava no meio dos ciganos. Berenice estava vestida com roupas coloridas, estava muito bonita e feliz. Thor ensinava aos ciganos muitas coisas, eles gostavam de ouvi-lo. Jardon estava de mãos dadas com Lisa.
Sentados numa carroça estavam Ira e um rapaz cigano que tocava violino. As duas senhoras ciganas chegavam mais perto dele e de Lisa e, rindo, falavam. Quem diria vê-los juntos novamente? Uma outra cigana aparecia com uma criança no colo e entregava a Berenice, dizendo. Cuide bem dela. No rosto da criança, ele reconheceu Dandar. Também ouviu Berenice perguntando. Senhora, de quem é essa criança? Ela respondeu. É sua filha e chama-se Carmelita. Ele acordou sobressaltado. Passou a mão na testa e se levantou, assustado com o sonho. Chegando em casa, encontrou Thor e Berenice. Assim que o filho o avistou, foi dizendo. Amanhã vamos buscar Ira. Jardom balançou a cabeça afirmativamente. Berenice o abraçou dizendo. Já sabemos de tudo, pai, estamos do seu lado. Ele sorriu e respondeu. Vou deitar-me, amanhã será um novo dia para todos nós. Thor e Berenice continuaram conversando. O irmão mostrou um livro para a irmã e comentou. Este livro fala de uma civilização chamada de ciganos. Eu me identifiquei tanto com eles que daria tudo para acompanhá-los em suas caminhadas. Ciganos. Fale-me mais alguma coisa sobre eles. É um nome estranho, mas soa bonito. O que eles fazem? Como vivem? Onde moram? Como são? Fale-me mais sobre eles. Thor lia para Berenice, parecendo fazer parte daquela história tão envolvente. Ira veio para a casa de Jardom, mas foi proibida pelos membros mais velhos da tribo de circular entre o povo da montanha e de se envolver com eles, até o dia do seu regresso ao vale. Já completavam 6 meses e 15 dias desde que Ira chegara à montanha. Faltavam poucos dias para ela se despedir dos seus e descer ao vale. Tira mandou chamá-la, com a ordem e o conhecimento do novo chefe da tribo. Orientou Ira sobre como proceder. Ela pessoalmente iria acompanhá-la até a saída das montanhas, para se certificar de que tudo correrá bem. Ira estava inquieta, não sabia o que tinha acontecido com a sua mãe desde seu desaparecimento. Como retornar depois de tanto tempo? Certamente já havia sido dada por morta. Faltavam agora 2 dias para sua partida. Ira viu Thor arrumando algumas coisas em um saco de couro, ele parecia muito estranho. Cochichava com Berenice e trocavam olhares que Ira não entendia. Capítulo 13. Ira dormia inquieta, tendo pesadelos. Acordou assustada com alguém chamando por ela. Era Berenice, que falava. Pegue o colar e venha. Cubra-se com a manta, que está muito frio. Não se preocupe, está tudo bem, venha bem devagar. Vai apertando todas as pedras do seu colar, Ira, em direção à lua. Com a magia do colar, cortaremos o caminho. Em breve estaremos na saída para o vale. Então você abrirá o portão, venha que Thor nos espera. Thor estava carregando um saco nas costas. Ira não tinha reparado que era o pai adormecido. Ira assustou-se e Berenice falou-lhe. Tenha calma, ele está bem, apenas dorme. Andaram por uma trilha que era iluminada pela lua. Thor suava, mas não desistia do seu fardo. Ira fazia o que Berenice tinha pedido. Esfregava todas as pedras do colar entre os dedos. Já apareciam os primeiros raios do dia quando Ira viu o grande portão que separava as montanhas do vale. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O portão abriu-se, e eles passaram rápido. Berenice estendeu a manta no chão. Thor colocou o corpo do pai sobre a manta e, antes de o portão se fechar por completo, tomou o colar das mãos de Ira e atirou do outro lado da montanha. O portão fechou-se por completo. Thor suspirou fundo e disse. Vamos andar um pouco. Mais adiante, descansaremos e, depois que nosso pai acordar, vamos apresentá-lo ao Vale de Lisa. Andaram despreocupados, a passos lentos. Berenice estava encantada com o cheiro da relva e das flores, como era lindo aquele lugar. Ira tinha razão em sentir tantas saudades do seu vale. Ira enchia os pulmões de ar e respirava fundo, temia o que poderia encontrar em sua casa. Como se adivinhasse os pensamentos de Ira, Thor respondeu.
Você volta para sua casa e nós seguiremos nossa caminhada. Não se preocupe, Iria, não vamos lhe causar problemas com seu pai e sua mãe. Devemos respeitar os sentimentos alheios. Eu só fiz o que fiz com meu pai, arrastando-o para fora das montanhas, para libertá-la de si mesmo. Neste momento, os nossos irmãos das montanhas já terão motivos suficientes para iniciar uma reforma geral em nossas leis. Se os espíritos nos permitiram esta façanha, foi no sentido de ajudar o nosso povo também a mudar. O sol já aparecia no alto da montanha, iluminando o vale, quando Jadon mexeu-se. Estavam debaixo de uma frondosa árvore. Thor respirava o cheiro daquela terra como se já conhecesse. Os três ficaram atentos, aguardando o pai abrir os olhos. O ar fresco do vale dava uma sensação de descanso, paz e segurança. Jadon abriu os olhos lentamente. Fechou-os e os tornou a abrir. Estaria sonhando. Pai, nós estamos no vale. Abra os olhos, vamos lá, acorde, disse Thor. Vamos construir uma nova vida, vamos seguir uma nova estrada. Vamos atravessar o vale e seguir os rastros dos ciganos. Jadon ainda estava tonto com o chá de ervas do sono, mas arregalou os olhos ao ouvir a palavra ciganos. Thor, onde você escutou esse nome? Não ouvi, eu li a história do povo cigano e acho que devemos segui-los. Seus costumes e pensamentos são idênticos aos nossos. Jadon lembrou-se do sonho que tivera, nunca tinha ouvido falar desse nome, e Thor agora falava que existiam ciganos de verdade. Iria então completou. De vez em quando, eles passam pelo vale, mas logo vão embora. São educados e bonitos, falam pouco e não aborrecem ninguém. Jadon, recobrando a consciência por completo, deu-se conta de onde estava. Meu Deus, Thor! O que você fez? Onde estamos? Que lugar é este? Não quero acreditar no que estou vendo, Thor, disse Jadon. Estamos no vale e usamos a magia do colar, ou seja, aproveitamos a época em que as montanhas se abrem, mostrando um novo caminho. Por isso passamos tranquilamente, sem sermos barrados pelos guardas. A nossa história se repete, tal como a do Moisés do livro sagrado. Moisés aproveitou o momento em que o mar dividia-se em dois para tirar seu povo do cativeiro, e nós aproveitamos a hora em que as montanhas se abrem em duas para sairmos do nosso próprio cativeiro. Saímos antes de a sacerdotisa aparecer. Mas acredito que ela já sabia do meu plano e até torceu por nós. Estamos fora das montanhas e seremos os novos ciganos. Jadon ainda não acreditava ser real o que estava acontecendo. Thor puxou um saco e mostrou as pedras preciosas, as barras de ouro e prata que pertenciam à sua família. Isso nos sustentará por um bom tempo, pode acreditar. Li muito, estou pronto para enfrentar o mundo que me espera. Aproveitei muitas informações daqueles livros vindos do vale. Sei que isso aqui vale uma fortuna, Senhor Jadon, disse Thor rindo. Iria, vamos conhecer seus pais, explicaremos a eles tudo o que lhe aconteceu, logo após seguiremos nosso caminho. Não viemos ao vale para trazer discórdia, nem para você, nem para sua família. Thor olhou para as montanhas e continuou. As montanhas jamais serão as mesmas, as montanhas hoje têm uma nova história na sua vida. Nós quebramos regras e leis do nosso povo. Outros jovens já pensam como eu, as leis vão mudar, porque nós já mudamos. Iria estava aflita, ansiosa. Queria sair correndo ao encontro da mãe. Depois de 7 meses ausente, como estaria sua família? Como poderia explicar o seu desaparecimento? Ela teria que enfrentar as consequências do seu erro.